Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML5 CSS3 responsivo. E nessa aula nós vamos aí aprender e conhecer as sombras, ok? Tanto na parte de elementos quanto na parte de textos. Estou aqui no site do nosso projeto final, vou descer aqui um pouquinho a barra de rolagem e perceba aí que as nossas caixas de animais para as adoções, ela possui aí um sombreamento leve sobre cada uma delas. No nosso site não possui aí nenhum efeito de sombra nos textos, porém nós vamos aprender como criá-los também. Eu vou fechar aqui o site do projeto final. Eu já estou aqui com o nosso Notepad++, com o último código feito. Eu vou descer aqui abaixo e aqui na nossa tag artigo, eu vou dar um espaço e vou chamar a classe que nós vamos criar, chamada sombra. Ctrl S para salvar. Vem aqui no estilo.css. Vou descer aqui abaixo. Você pode digitar aí, como você sabe, onde você desejar. E abaixo aqui de bordas, vou dar um Enter aqui. Vou digitar sombras. Vou segurar a tecla Ctrl e vou apertar a tecla K, criando aí um comentário. Dá mais um Enter aqui. Voltando, vou criar a nossa classe sombra. Para começar a criar o efeito de sombra, eu preciso definir aqui a primeira propriedade, que se chama aí Box Shadow. Dois pontos. E eu preciso aqui para passar alguns valores. O primeiro valor será aqui o deslocamento horizontal. O segundo valor é o deslocamento vertical. O terceiro valor é o efeito blur, ou seja, o esfumaçamento do elemento. Vou colocar 5 pixels. E por último eu preciso definir a cor. Neste caso eu vou colocar aqui a cor preto. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Vou aqui abrir nosso arquivo index. Vou descer aqui e perceba que nosso efeito foi aí adicionado. Voltando aqui, perceba que este primeiro valor aqui, como eu falei, ele especifica aí o deslocamento vertical. Se eu colocar aqui, eu posso colocar também valores negativos. Coloquei aqui menos, Ctrl S para salvar. Voltando aqui no nosso site, perceba que a sombra aqui que está na vertical, ou seja, no nosso lateral, ela vou atualizar, vai para o outro lado. Okay? Perceba que temos aqui também a sombra na parte inferior. Voltando aqui no nosso estilo.css. Se eu colocar aqui o valor negativo, Ctrl S para salvar. Venho aqui. Perceba que não possui sombra na parte superior, pois ela se encontra aqui na parte inferior. E ao atualizar, ela é aplicada. Okay? Perceba que a sombra ela está aí com um espaçamento menor, ok? Ou seja, o efeito blur. Voltando aqui, que é nosso último parâmetro. Se você colocar em um valor alto, vou colocar aqui 20 pixels, Ctrl S para salvar, venho aqui e vou atualizar. Perceba aí, foi criado aí um esfumaçamento bem suave. E perceba também que o efeito é aplicado na horizontal e na vertical. Você pode aplicar dois efeitos ao mesmo tempo. Voltando aqui, basta colocar aqui, depois de cor, uma vírgula e definir valores para os outros lados, ok? Ou seja, vertical e horizontal do lado posterior ao que você definiu. Eu vou colocar aqui 20. Vou repetir os mesmos valores, ok? Porém com valores positivos. E a cor aqui eu vou colocar a cor vermelha. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui no site vou atualizar. Perceba que possuímos aí sombra nos 4 cantos, porém com cores diferentes. Ou seja, você pode definir valores diferentes para cada canto, ok? Superior ou inferior. Então é desta forma aqui que nós aplicamos sombras em elementos. Para aplicar
Vou colocar aqui ponto e vírgula no final. Para aplicar sombra em texto, basta digitar texto, shadow, ok, que é a propriedade, e os valores são exatamente o mesmo. Então você pode, por exemplo, selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, Ctrl S. Vem aqui no nosso site, vou atualizar. Perceba que foi aplicado aqui efeito de sombra. Perceba que, por se tratar de texto, os valores aplicados são muito altos. Você pode aqui, por exemplo, diminuir, para ficar um efeito mais elegante, pode colocar 3, 2, 2 ou 1, Ctrl S para salvar o site e atualiza. Com um efeito aí bem grosseiro, no entanto é só para exemplificar. É desta forma aqui que você cria sombras. Vou voltar aqui para um efeito só. No nosso site do projeto final, nós não utilizamos aí nenhum efeito de sombra em nenhum dos textos. No entanto, se você quiser aí, você pode, por exemplo, criar mais uma classe chamada sombra texto. E nela, deixa eu selecionar aqui, Ctrl X, um Ctrl V aqui, Ctrl S. Perceba que aqui eu só vou aplicar sombra em elementos, não em textos. E nesta classe aqui eu vou aplicar efeito em texto. Eu estou fazendo isso aqui somente para dar um exemplo, ok, pessoal? Nós não vamos utilizar. Então vou voltar aqui no index, por exemplo, aqui no nosso H1, no título principal. Se eu quiser, eu posso agora chamar o nosso sombra texto. Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso site e vou atualizar. Venho aqui assim e perceba que criado aí a sombra no nosso texto. Como nós tiramos o efeito de texto do nosso elemento, artigo, ele não foi ali criado. Ok? Então, desta forma aí, você pode criar classes. Caso você queira criar sombra em textos, você mantém aí sua classe, ok? No entanto, aqui eu vou eliminar, ok? E aqui no nosso artigo, vou copiar aqui, no Ctrl C, e vou colar nas demais classes aí, ok? Então perceba que aqui eu apliquei, chamei aí nosso efeito de sombra nos nossos 4 artigos, ok? Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que todos os nossos artigos estão com sombras, ok? Como nós vamos utilizar nosso projeto final. Voltando aqui no nosso estilo, eu vou apagar aqui o nosso sombra texto, pois eu não vou utilizar, mas caso você queira, você pode manter, ok? Mude as configurações, teste em outros textos também. Vou aqui apagar. E aqui no nosso Box Shadow, eu vou deixar como nós vamos utilizar, ok? O meu primeiro valor horizontal vai ser 2. Meu segundo valor aí na vertical vai ser 5. O meu esfumaçamento aí vai ser de 10. E a cor vai ser um CCC, ok? Um cinza bem suave. Não podemos esquecer aí do nosso WebKit. Que terá aí os mesmos valores. Selecionar, Ctrl C, Ctrl V. E o nosso Moss Box Shadow, que também terá os mesmos valores. E como nós já sabemos, essas propriedades WebKit e o Box Shadow definem aí o funcionamento da nossa sombra em outros navegadores. E por último, eu ainda vou definir aqui um border que terá aí largura de 1 pixel do tipo Solid e terá aí a cor DDD. É um cinzinha bem claro. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Venho aqui no site e vou atualizar. E perceba aí que foi aplicada ali uma borda bem suave, assim como a nossa sombra, ok? Voltando aqui no nosso estilo,
Então, pessoal, é dessa forma aí que nós criamos sombra, ok? Nós aprendemos aí como criar sombras e aplicá-las em elementos, como também em textos. Que faça testes, brinque com os valores, que se divirta, use a sua criatividade. No entanto, no nosso site final, nós vamos utilizar com essas configurações. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.